Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentamos a todos, que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e amparados pelo manto protetor de nossa querida Mãe, Nossa Senhora. Comecemos com a nossa tradicional oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas em minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, dando então continuidade ao estudo da Via Unitiva, vamos dar início, dentro dele, ao estudo dos dons do Espírito Santo. Hoje, de maneira geral, de todos os dons, e já na aula seguinte, os dons em particular. Nós já vimos lá no início, nas primeiras aulas, que o nosso organismo espiritual que recebemos no batismo compõe-se de virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo. E esse organismo espiritual nos capacita a produzir atos sobrenaturais. Contudo, são sempre, como falamos também na época, dons embrionários, como se tivesse um germe apenas. E a fase onde mais se destaca a ação dos dons do Espírito Santo é justamente na fase mística da Via Unitiva. Não que não atuem antes, atuem muitas vezes veladamente, às vezes até explicitamente, mas aonde é mais proeminente a sua ação é na Via Unitiva. São, na verdade, os dons do Espírito Santo que aperfeiçoam as virtudes ao máximo, dando-lhes um modo sobrenatural de operar. E já vamos ver como isso acontece. Então a função dos dons é extremamente importante, né? E além disso, os dons são divididos em dons de ação e dons intelectuais. São os dons intelectuais, principalmente os dons de ciência, entendimento e sabedoria, que atuam poderosamente na contemplação. O dom de entendimento, também chamado de dom de inteligência, dá, na realidade, um conhecimento místico, uma penetração espiritual que já vamos também falar na aula seguinte. Por outro lado, o dom de sabedoria conforma o homem a Deus, faz ele ser semelhante a Deus por certa filiação adotiva, traz-se um conhecimento saboroso e afetivo de Deus, como veremos. E o dom de ciência faz o homem elevar-se das coisas criadas para até o conhecimento de Deus, como será visto também adiante na próxima aula. Primeiro que a gente tem que saber que o primeiro e maior dom de Deus é o próprio Espírito Santo, que é o próprio amor com que Deus nos ama e se ama. A hora que recebemos o Espírito Santo, esse é o dom por excelência, que recebemos conjuntamente no batismo ou no momento de nossa conversão, numa confissão sacramental. Desse primeiro dom é que procedem todos os demais dons que Deus nos deu, ou seja, é o Espírito Santo no fundo que está por trás de toda essa ação dos dons. Os dons do Espírito Santo são extraídos nas Escrituras lá do livro do Antigo Testamento de Isaías, no capítulo 11, onde ele vai dizer: um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e temor do Senhor. Então, já vendo ali que o espírito de prudência seria o espírito de conselho e a coragem, o espírito de fortaleza. Então teríamos 6 dons. Faltaria o 7º, que é o dom de piedade. O dom de piedade é extraído da carta de São Paulo aos Romanos, que diz: portanto, não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abá, Pai. O espírito de piedade é muito mais uma constatação de fato, que nas almas adiantadas elas têm esse dom do Espírito Santo, como veremos. E ela é baseada, então, nessa passagem da Escritura, é o principal local onde esse dom se fundamenta. Os dons do Espírito Santo são hábitos sobrenaturais infundidos por Deus nas faculdades da alma, nas potências da alma, para justamente facilitar o recebimento e apoiar
as moções do próprio Espírito do Senhor, segundo um modo divino ou um modo também dito sobre-humano. Essa é a explicação do padre Antônio de Royo Marim, lá do seu livro Teologia de la Perfección Cristiana. Na verdade, os dons do Espírito Santo aperfeiçoam o homem para ser movido pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo acaba produzindo na alma hábitos, então, como eu digo, sobrenaturais, que aperfeiçoam as suas faculdades, capacitando a produzir hábitos também sobrenaturais. Então existem dois tipos de hábitos sobrenaturais, o das virtudes infusas e o dos dons do Espírito Santo. E vamos ver qual é a diferença, que está fundamentalmente no modo diferente de operar em nossa alma. Santo Tomás vai dizer: Deus pode operar em nós de duas maneiras, acomodando-se ao modo humano de operar em nossas faculdades. É o caso das virtudes. O que acontece no caso das virtudes? Somos nós que agimos sob o impulso da graça com base na razão iluminada pela fé. Ou seja, nós temos a nossa fé, nós aprendemos o que é melhor fazer e agimos conforme esse entendimento que já possuímos. Então nós agimos por deliberação própria. Nós somos operantes. A graça de Deus é uma graça apenas cooperante. E a iniciativa então de operar é nossa. Esse é o modo de atuar das virtudes. Existe a segunda forma de Deus operar quando Ele mesmo toma a iniciativa. Antes mesmo de termos tempo de refletir, de consultar as regras de prudência, recebemos uma espécie de instinto divino, uma moção ou luzes, inspirações que operam em nós sem deliberação da nossa parte. Nós não paramos para raciocinar, será que isso está de acordo com a fé, será que não? Somos simplesmente impelidos, impulsionados, temos uma moção e, nesse caso, a nossa função é muito mais de permitir a ação de Deus do que propriamente fazer a operação. Somos mais passivos que ativos. Então, nossa atividade justamente consiste nesse consentir que Deus opere livremente através de nós. Essa é a diferença entre um ato de virtude e um ato produzido pelos dons. Ainda que os dons venham justamente para aperfeiçoar as virtudes. E em certos casos é bastante interessante o que acontece. Às vezes, por uma virtude de prudência, pensamos que o melhor seja agir de uma maneira e o dom do conselho vem nos dizer, no impulso, diz: não, tenho que fazer exatamente isso. Tenho que fazer diferente do que a vida pensada pela via do raciocínio, pela via normal da prudência. E então leva o dom do conselho, como já vimos, atua direto sobre a virtude da prudência. Então as virtudes nos inclinam a agir conforme a natureza das nossas faculdades, os nossos raciocínios, nossa vontade. E os dons não, eles se atravessam em nós como impulsos dados por Deus para agir segundo a vontade de Deus, que nesse caso não era igual à nossa. Os dons também nos dão uma flexibilidade, uma receptividade que nos dispõe a receber e seguir as moções da graça operante. Então a graça aqui não é mais cooperante, mas é uma graça operante, é ela que opera e nos move. Essa graça põe em movimento então as nossas faculdades sem contudo tirar a liberdade. Sempre resta a resistência à graça. Não quero fazer, ou seja, o meu livre-arbítrio sempre presente. A operação da graça é muito maior então nos dons que nas virtudes. Por isso que os atos praticados em razão dos dons são normalmente mais perfeitos que os das virtudes. Por ação dos dons é que praticamos o grau mais elevado das virtudes, os atos mais elevados, os atos mais perfeitos. E também realizamos os atos heróicos das virtudes, como por exemplo da fortaleza, como mais tarde exemplificaremos. Os teólogos vão fazer comparações com agir por conta própria através das virtudes e agir com os dons. Ele diz assim: praticar as virtudes é navegar a remo, ou seja, entrar no barco e você remar. Utilizar os dons é navegar a vela, mas ainda assim temos que estender a vela e dirigir o barco. Ou seja, há a moção muito maior, muito mais forte, enquanto há um esforço muito maior nas virtudes. No caso dos dons, o vento que sopra, sempre comparado ao Espírito Santo, que nos move. Então os dons nos colocam sob a ação direta do Espírito Santo. Graças aos dons a alma é elevada, quando Deus assim o dispuser à contemplação infusa, principalmente no caso dos dons intelectuais de ciência
entendimento e sabedoria, como já falamos. Os dons são mais perfeitos que as virtudes morais. Os dons elevam essas virtudes a um grau superior, onde, confundindo-se com a caridade, une-se a Deus. Então, comparado um dom do entendimento com uma virtude, o dom é mais perfeito. Ou o dom do conselho, como vimos com a virtude da prudência, então o dom é mais perfeito. Um ato praticado sob o dom do conselho, sob moção do dom do conselho, é mais perfeito que um ato de prudência infusa, praticado por a nossa deliberação pessoal. Assim, a prudência aperfeiçoada pelo dom de conselho faz-nos partícipes da luz do próprio Deus. E o dom de fortaleza põe a força do próprio Deus à nossa disposição. Então, por isso que em relação às virtudes morais, os dons são superiores. No entanto, com as virtudes teologais isso não acontece, porque as virtudes teologais são superiores aos dons. Então, fé, esperança e caridade. Contudo, os dons vêm aperfeiçoar as virtudes teologais quanto ao seu exercício. Então, o dom do entendimento, por exemplo, faz com que a nossa fé se torne mais viva, penetrante, né? O dom de sabedoria aperfeiçoa o exercício da caridade, porque nos faz saborear a Deus e as coisas divinas. A gente vai ver que o dom de sabedoria tem muito a ver com saborear a Deus, um conhecimento experimentado, saboreado de Deus e das coisas divinas. Então, portanto, em relação às virtudes teologais, os dons são meios para atingir o fim que confere-lhe maior perfeição. Então, sabemos que tudo deve rumar para a caridade, tudo. O que Deus quer, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tudo deve rumar para isso. Quem cumpre isso, cumpre toda a lei e os profetas. Então, os dons, nesse caso, vêm elevar essa caridade para um estágio de heroicidade, para um estágio muito superior. Então, ele é extremamente importante. Os dons do Espírito Santo, como já falamos, são recebidos juntamente com o estado de graça, seja no batismo, seja num estágio posterior de conversão, através de uma confissão. Nesse momento, eles são simples faculdades, ou seja, como se fossem potencialidades espirituais que estão à nossa disposição para serem usados. E à medida que nos orientamos para Deus, colocamos então em marcha esse nosso organismo sobrenatural, incluindo os próprios dons do Espírito Santo. Mas, assim, para atingir o seu desenvolvimento completo, é preciso antes praticar as virtudes morais, por um tempo considerável. A prática dessas virtudes morais é que quebrantam, né, aos poucos a alma, tira aquele coração de pedra, colocando um coração de carne e preparam para que tenhamos a docilidade necessária para o exercício dos dons do Espírito Santo. Pode acontecer diferente disso? Pode. Nunca podemos fixar o método que Deus vai agir na alma, mas o que a gente fala é o modo ordinário como acontece nas almas. O comum é praticarem por muito tempo, primeiro mortificações, penitências, exercitarem-se nas virtudes, para daqui a pouco terem uma disponibilidade para serem movidos mais pelo Espírito Santo. Então há ocasiões que o Espírito Santo, de um modo transitório, produz um fervor incomum, como que um estado de contemplação passageiro. E isso é comum, atestado mesmo por Santa Teresa e até por nós mesmos, porque quem de nós que seja algo fervoroso, pelo menos em certo momento da vida, não sentiu uma repentina inspiração da graça, que até às vezes tocou, que até emocionou, e que somente teve que seguir essa moção, que teve que dar vazão, ou seja, concordar com essa moção e fazer aquilo para que estava sendo inspirado. Ao ler o Evangelho, ou algum livro piedoso, ou numa comunhão, ou numa visita ao sacramento, no retiro espiritual, etc., em algum momento desses, somos de certa forma tocados pelo Espírito Santo e recebemos essa moção divina. Então, como eu disse, a prática das virtudes morais é uma das primeiras condições para fomentar os dons, para que esses dons se desenvolvam. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai dizer o seguinte: as virtudes morais e intelectuais são anteriores aos dons, pois, estando o homem bem disposto no que diz respeito à sua própria razão, ele se dispõe igualmente no que concerne às suas relações com Deus. Ou seja, há uma predisposição pelo exercício das virtudes morais e intelectuais, que são anteriores. Esse é o caminho normal do progresso espiritual. Então, antes de ser dirigidos pelas inspirações divinas, precisamos observar as regras, por exemplo, de prudência cristã. Antes de obedecer aos impulsos da graça, é preciso guardar os mandamentos e vencer a soberba, também progredir na humildade. A esse respeito,
o padre Tanqueray vai citar uma passagem muito boa. Essa passagem é de Caetano, que foi um dos comentadores de Santo Tomás. Ele vai dizer: os diretores espirituais devem estar atentos a isso e cuidar para que seus discípulos primeiramente se exercitem na vida ativa, antes de expô-los às alturas da contemplação. É preciso antes ter dominado as paixões pelos hábitos de mansidão, paciência, liberalidade, humildade, para que, já pacificada, a alma possa elevar-se à vida contemplativa. Por falta dessa sese prévia, muitos que, em vez de seguir ordenadamente no caminho de Deus, queimam etapas, depois de terem gasto muitos anos da vida na contemplação, encontram-se vazios de todas as virtudes. Por menor que seja a prova, mostram-se impacientes, coléricos e orgulhosos. Tais pessoas não tiveram vida ativa, nem contemplativa ou mista. Edificaram sobre a areia. Quisera Deus que esse defeito fosse raro. Então, a precaução que ele coloca para os diretores espirituais de que as almas devem se exercitar na vida ativa, através do exercício positivo das virtudes, antes de adentrar na vida contemplativa. Então, para alcançar a docilidade que os dons do Espírito Santo conferem, é preciso antes dominar as paixões e os vícios, como já disse na primeira etapa. Isso se faz pelos hábitos de prudência, de humildade, de obediência, de mansidão, de temperança, de castidade, etc., pelo exercício de todas as virtudes morais, como já falamos, exercício positivo das virtudes. Os dons também são cultivados, pelo combate ao espírito do mundo, que é oposto ao espírito de Deus, ou seja, também esse lado de deixar as coisas do mundo e de não se envolver com as coisas do mundo. Também ele é cultivado os dons pelo recolhimento interior, ou hábito de continuamente pensar em Deus, e isso através de muita oração, rumando pela oração incessante, que também já falamos em outras oportunidades. Por fim, o cultivo do hábito dos dons do Espírito Santo se faz através do pedido ao Espírito Santo, de pedir a Deus: dá-me, Senhor, o teu Espírito Santo e dá-me os teus dons, para que eu possa te agradar mais, fazer mais por ti, para que eu possa te amar mais, etc. Por fim, devemos nos habituar a seguir prontamente e generosamente as menores inspirações, sempre que venha com clareza que isso é algo de Deus, que seja certo. Nem sempre isso é fácil. Portanto, devemos sempre considerar: será que isso é de Deus ou não é de Deus? Se for coisas simples, pequenas, podemos fazer imediatamente. Se for coisas que não são comuns para uma pessoa fervorosa, talvez seja o caso antes de consultar um diretor espiritual. Enfim, se o sacrifício que Deus nos pede nos parece difíceis, através dessas moções, não devemos desanimar. Simplesmente devemos pedir ao Senhor, como Santo Agostinho fazia. Ele dizia: concede-me, Senhor, o que ordenas, e ordena o que desejares. Então, muitas vezes nos parece impossível, mas houve santos que tiveram árduas tarefas e a empreenderam, e Deus estava com eles e venceram. Bom, existe, além disso, uma classificação dos dons do Espírito Santo. Classificando, então, sob o aspecto da perfeição, o dom menos perfeito é o dom do temor, e o mais perfeito, o dom de sabedoria. Diz, inclusive, a Bíblia que o temor é o princípio da sabedoria. Então, é o primeiro dos dons, o mais básico, como a gente vai ver também na aula seguinte. Considerando os dons em sua relação com as virtudes que aperfeiçoam, temos uma outra classificação. Então, os dons são classificados não com a gradação de sua perfeição, mas em relação à virtude que eles aperfeiçoam. Então, assim, o dom de conselho aperfeiçoa a prudência. O dom de piedade aperfeiçoa a virtude da religião, que deriva da justiça. O dom de fortaleza aperfeiçoa a virtude com o mesmo nome, dá uma perfeição adicional à virtude da fortaleza. O dom de temor aperfeiçoa a virtude da temperança, principalmente. E os dons de ciência e entendimento aperfeiçoam a virtude da fé. Por fim, o dom de sabedoria aperfeiçoa a virtude da caridade. E aí a gente vai ver essas correlações mais detidamente na próxima aula. A partir da próxima aula teremos 2 aulas a respeito dos dons do Espírito Santo. Por enquanto, era o que tínhamos para comentar. Agradecemos a atenção de todos. Salve Maria, nossa mãe. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.